Acabou o caô, o Cruzeirão voltou, o Cruzeirão voltou. Acabou. Fala, Nação Azul! Seja bem-vindo no canal Cruzeiro Sem Fronteira. Rapaziada, o Cruzeiro não está em alta, não é somente no elenco principal, mas também nos crias da toca. A seleção brasileira simplesmente fez a convocação de 4 garotos da toca. E isto é muito importante para o Cruzeiro. Além de valorizar os garotos, valoriza também o Cruzeiro. Vamos ver todas essas notícias e também do elenco principal, que o Cruzeiro está visando o Vasco, que é a próxima rodada do Cruzeiro, do Brasileirão. Então, não saia desse vídeo, fique até o final. Já deixe o seu like, o seu comentário e se inscreva você que não é inscrito, que você vai ajudar muito o nosso canal. Bora conferir todas essas notícias que está muito bom. Então, bora lá! A seleção brasileira sub-20, que vai disputar o Mundial aí no Chile, né, comandada pelo Ramon Menezes, já desembarcaram, viu, nessa madrugada no Chile. E o Cruzeiro teve 4 convocados, como você bem falou, o Otávio, o Juan Gabriel, o Murilo Hickman e o Bruno Alves. E nessa enquete, Léo, eu acho que eu votaria no Otávio. Eu acho que por mais que é um posto mais difícil, né, de você jogar, de goleiro, eu acho que o Otávio tem um bom futuro e acho que deve começar, inclusive, como titular na seleção do Ramon Menezes. Tem 2 jogadores, inclusive, cotados, né, para titularidade na seleção, além do Otávio, o zagueiro Bruno Alves. Desses jogadores, né, o Murilo Hickman que teve mais oportunidade, entre os profissionais foi mais utilizado, mas o Otávio, evidentemente, até a presença do Cássio hoje, titularíssimo no Cruzeiro, tem o Léo Aragão ainda como um segundo goleiro. E a posição de goleiro é mais difícil você ter oportunidade, né? Mas é uma atleta que de fato tem recebido muitos elogios. Essa base do Cruzeiro que tá vindo bem gabaritada aí por enquanto, com 4 jogadores na seleção, Mabi. Pois é, Léo, eu trouxe até aqui alguns números também do Murilo Hickman, né? Como você bem falou, ele vem tendo mais oportunidade aí com o Leonardo Jardim, teve a multa aí pro exterior, Léo, de 60 milhões de euros, tá? E teve 5 jogos o Murilo Hickman em 2025, 4 foram pela Sul-Americana e 1 pelo Campeonato Brasileiro. Além dele, claro, o Juan Gabriel, que ontem teve contrato renovado com o Cruzeiro divulgou aí nas redes sociais, o meia de 19 anos teve contrato renovado até dezembro de 2029. Ele que está na Toca da Raposa desde 2020, teve essa valorização e o Juan Gabriel é uma dessas grandes promessas aí da base do Cruzeiro. Ô, Lélio Gustavo, tem esse movimento do Cruzeiro, né, também já de renovar contratos dos jovens atletas. O Cruzeiro teve uma dura lição, naquele caso do Vitor Roque, né, ainda na era do Ronaldo, da SAF. E nesse período, vira e mexe, a gente vê notícias vindo da comunicação do Cruzeiro de renovação com as jovens promessas. E 4 jogadores convocados aí para a seleção. Você tem algum voto nessa enquete aí, Lélio? Pelo que eu vi jogando, me parece que o volante, o Murilo, acho que ele vai vingar mais rápido. E o goleiro até chegou a falar, né, rapidamente, né, Babi, sobre a preparação. Exatamente, Léo. Falou dessa importância, né, de ser convocado, tão novo, já está integrando aí essa seleção sub-20. Vamos ouvir um pouquinho o que falou o goleiro Otávio. Foram 2 dias rápidos de treino, mas muito bom. A gente pôde aproveitar a estrutura ao máximo aqui da Granja, que é um prazer estar aqui. É sempre uma honra. E a gente vai firme hoje. A gente faz a nossa viagem para o Chile e a gente espera consagrar o Brasil campeão desse Mundial. Bate uma ansiedade, mas como eu sempre falei minha vida inteira, eu sempre penso assim também. É uma coroação não só do meu trabalho, mas de todos que estão aqui. A gente tem ansiedade, lógico, isso é inevitável, mas a gente está confiante, a gente vai muito firme. É isso, Léo. A gente passa também aí pro torcedor que quer acompanhar, né? Seleção brasileira sub-20 que tá no grupo C, junto com México, Marrocos e Espanha. E o Brasil estreia no dia 28 de setembro, domingo agora, contra o México, viu, Léo? São 24 seleções aí ao todo, dividido em 6 grupos. O que foi, Léo? México, Marrocos, Espanha? Exatamente. Tem a chance muito grande de voltar rapidinho para casa.
E o Cruzeiro também pode ficar de olho no Neiser Vidia Real, né? Aquele colombiano que assinou um pré-contrato com o Cruzeiro. Ele tá aí na disputa do Sul-Americano Sub-20. Ele que é colombiano. É no Chile, né? No Chile, essa Copa do Mundo Sub-20. Brasil que tem 5 conquistas, assim como também a seleção principal, né? Tem também a penta nesse Mundial Sub-20. Ô Mabi, mas o Cruzeiro hoje vai ter uma oportunidade de ver o jogo do adversário, né? E talvez até uma vantagem física, né? O Cruzeiro não joga no meio de semana, mas o adversário tem um jogo hoje. Exatamente. Hoje tem Vasco e Bahia, 7h30, uma rodada aí que foi atrasada, né, Léo? Da 16ª aí, rodada do Campeonato Brasileiro. Vasco entrando a campo com o Fernando Diniz, que já a gente vai falar dele, porque tem uma marca importante aí. Acho que o torcedor do Cruzeiro, né, que não tem muita saudade, mas o Vasco entra a campo hoje tentando fugir aí do Z4, viu, Léo Campos? Tá em 16º lugar no Campeonato Brasileiro, tem 24 pontos, só tá 2 pontos acima do Vitória, que abre o Z4, e é um Vasco que vai estar bastante mexido. Fernando Diniz vai ter algumas dores de cabeça, principalmente na defesa, né? Acho que não é novidade a gente falar que o Vasco vem enfrentando problemas na defesa, e hoje, Léo, tá completando 130 dias que o Vasco não vence em São Januário. Então, é mais uma marca aí pro Vasco vencer. A última vitória do Vasco em casa no Campeonato Brasileiro foi no dia 17 de maio, foi contra o Fortaleza. E de lá pra cá, foram 5 jogos em São Januário, 3 empates e 2 derrotas. Então o Vasco precisando vencer para afastar esse fantasma aí do Z4. Mas tem a tabela de classificação aí pra gente ver o que tá em vida aí pro Vasco, então. Às 7h30, daqui a pouco em São Januário contra o Bahia. Na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, a vitória hoje representa um alívio, um respiro pro Vasco em relação ao Z4 da competição, né? O Vasco, que se vencer hoje, se distancia um pouco da zona de rebaixamento, né, Mabi? A gente já tá vendo aí o Vasco na 16ª colocação. Exatamente, Léo, perigando ali, né, juntamente com Vitória, 22 pontos, só 2 pontinhos ali acima, ali a gente fala também do Atlético, né, importante ali, 24 pontos, mas realmente, Léo, a gente pode, depois a gente fala, você confere aí certinho pra gente, o jogo do Juventude também, 21 pontos, colado ali no Vasco, Fortaleza e Sport já fica um pouco mais difícil, né, mas Fernando Diniz nunca teve uma tarefa fácil, né, desde que chegou no Vasco. É verdade, e o Vasco, então, se vencer hoje, vai para 27 pontos, né? Então pode pegar uma elevadora aí e colar no Internacional. No caso, o Internacional tem 7 vitórias já. Se o Vasco vencer, também vai para 7 vitórias. Aí a gente vai para o saldo de gols do Inter, que é de -8. O Vasco, o saldo é de -1. Então, se vencer, o Vasco ultrapassa o Inter na tabela de classificação do campeonato. Os asteriscos vão começar aí a serem desfeitos. Tem a primeira metade também da tabela de classificação pra gente ver o Bahia, porque se o Bahia venceu hoje, ele vai acabar encostando, por exemplo, no G4, né? E é onde o Cruzeiro está nesse momento. Bahia com 37 pontos, se vencer vai a 40 e encosta no Mirassol, que tem 42 pontos. Lembrando que o Bahia tem mais um jogo ainda para fazer, então tem 2 jogos a menos em relação ao próprio Cruzeiro, que está aqui na vice-liderança com 50 pontos somados, né, Mabi? Exatamente, Bahia que tá nesse jejum aí, são 3 jogos sem vencer, vem de um empate contra o Ceará, e aí tá querendo colar nesse Mirassol, né, nesse imbatível Mirassol que tá ganhando de todo mundo. Então, Bahia que vai com tudo aí pra São Januário, tentar aproveitar esse Vasco que tá bem mexido hoje. Mas e sobre o Fernando Diniz, hein, Mabi? Pois é, Léo, sabe o que estava acontecendo há um ano atrás? O quê? 23 de setembro, né? Hoje é dia 24. 23 de setembro, o Cruzeiro demitia Fernando Seabra e contratava o Fernando Diniz. Teve uma passagem curta, mas acho que a gente pode falar conturbada, né? De certa forma, caótica aí pelo Cruzeiro, né? Cruzeiro que vai reencontrar o Fernando Diniz agora. Falamos um pouquinho do Vasco. E a gente traz alguns números, Léo, dessa passagem do Diniz, que há um ano aí estava sendo contratado pelo Cruzeiro. Chegou aí no dia 24 de setembro, né? E ficou até o dia 27 de janeiro. E nessa pequena passagem de 20 jogos, foram 4 vitórias, 9 empates e 7 derrotas. A campanha, se a gente olhar por um lado, foi vice-campeão da Sul-Americana, mas se a gente olhar por outro lado, nona colocação no Campeonato Brasileiro, não conquistou a vaga da Libertadores, tão sonhada aí pelos cruzeirenses. Eu acho que ele não deixa saudade, viu, Léo Campos? E detalhe, né, dá pra dizer, foi vice-campeão da Sul-Americana, mas você também faz a ponderação, Lélio, que já pegou, por exemplo, o Cruzeiro com a classificação pra semifinal bem encaminhada, porque tinha vencido o Libertad por 2-0 lá no Paraguai e ainda era o Fernando Seabra. E detalhe, né, 20 jogos, só 4 vitórias,
Acho que a culpa não foi nem só dele, né? Teve talvez o início ali do Pedrinho, a gestão do Cruzeiro precisou aprender muitas coisas de como lidar com o futebol de fato, mas passagem ruim, né? 4 vitórias em 20 jogos, Lélio. Ah, sem dúvida. Quanto a isso, não há o que contestar, porque a gente esperava muito mais do Diniz, mesmo sabendo, né, que com essa insistência dele de jogar de uma forma, talvez ali o elenco do Cruzeiro não fosse tão qualificado naquele momento para fazer isso. Embora tenha contratado, né, uma espinha dorsal que está aí formando o time que hoje é vice-líder do Campeonato Brasileiro. Ele não tinha Fabrício Bruno, o Vidalba com ele não era zagueiro, era mais lateral. Aí você pega, tinha chegado o Wallace, mas o Lucas Silva com ele não era mais titular, né? Nem jogava o Lucas Silva com ele mais, né? O Christian chegou com ele, não jogou esse ano, no pouco tempo que ele ficou, né? Aí, nesta temporada, o elenco era basicamente esse aí. Só depois que veio o Wanderson, né? Que virou titular, e depois vieram o Sinisterra, o menino lá de Portugal, o Arroio, que entrou no jogo contra o Bahia, já não entrou nesse último domingo. O Rian, que estava lá em Portugal, e o lateral direito do Atlético Paranaense. Qual que é o nome dele, ô Gabi? Cauã Moraes. Então, Mabi, né? Aqui, Gabi também. Mas de qualquer maneira, cara, foi assim, frustrante a passagem dele. E vou te falar, e ele foi na marra para esse ano. Houve uma perda de tempo muito grande do Cruzeiro ao manter o Fernando Diniz, que já tinha ido, só pra gente lembrar, para Caxias do Sul, demitido. Você se lembra disso, né? Vamos falar aí dessa preparação, né, Léo, do Cruzeiro para esse jogo contra o Vasco. O Cruzeiro que já treinou hoje, não teve o Eduardo, viu, Léo? O Eduardo que tá com essa indisposição aí, gastrointestinal, não treinou. Ele tá trabalhando aqui também, o Eduardo? Eu acho que todo mundo tá com virose, né? Ele deu uma passadinha aqui, Léo. Passou aqui no esporte, que tá todo mundo com virose. Então o Eduardo não treinou, o Sinisterra, que teve esse estiramento também na coxa, não treinou. E aí o Cruzeiro que vive com algumas dúvidas, né? Por exemplo, o Vidalba não vai jogar porque tá suspenso. O Gabigol também não. E aí a gente já imagina, né, que o Jardim vai escalar o Jonathan Jesus para jogar como zagueiro, né? Não vai inventar ele como lateral não. A gente fala também do Fagner, né, Léo, que tá passando por essa transição da lesão que ele teve, mas a gente fala mesmo do Jonathan Jesus, que vai ter essa oportunidade aí na vaga do Vidalba, João Marcelo, que já voltou, mas ainda não voltou a ser relacionado. Então é a oportunidade do Jonathan Jesus mostrar seu futebol aí pro Jardim. Mas o João Marcelo também já não estava treinando? Pois é, ele tá treinando, né? Mas até então não foi relacionado, Lélio. Assim. Ainda falta aquele ritmo de jogo, né? A gente imagina que tá tendo esse tempo. Então tudo pode acontecer, né? Se tratando de Leonardo Jardim. Então por isso que a gente imagina que o Jonathan Jesus vai ser o escolhido. Mas de fato, né? Eu acho que se o João Marcelo tivesse 100% até adquirir esse ritmo de jogo, é muito mais zagueiro que o Jonathan Jesus. Tanto que a gente até esperava que nessa janela de transferência aí, o Cruzeiro anunciasse um zagueiro. E ele não trouxe nenhum zagueiro. E esse menino é bom de bola, o João Marcelo, viu? Tomara que ele volte inteiro aí. Ótimo jogador. Foi uma ótima aquisição do Cruzeiro junto ao Porto, né, de Portugal. Chegou a ser titular absoluto, né, em um determinado período no Cruzeiro. E acabou também não aproveitando esse período com o Leonardo Jardim, né, que evoluiu o futebol de muita gente, digamos assim, né? O esquema que o Cruzeiro apresenta se encaixou ao futebol de muitos jogadores que cresceram de produção e o João Marcelo ainda não teve essa oportunidade, então, de ter uma boa sequência com um treinador português. Vamos, Hugão, acompanhar essa felicidade, além do torcedor do Cruzeiro, a família do Caio Jorge. O Cruzeiro tá na vida do Caio Jorge desde o berço. O pai, o seu Jorge, é cruzeirense declarado, mineiro de Montes Claros. Eu vi, né, no rádio ainda, né, o jogo do Cruzeiro. Foi numa praça lá em Montes Claros. E ali o pessoal levou bandeira e tal. E dali pra cá eu tinha mais ou menos uns 8 anos por aí. E aí minha paixão despertou pelo Cruzeiro, né? E hoje ver no Caio brilhar com essa camisa é a melhor coisa do mundo. Ah, seu Jorge, o filhão tá voando com a camisa estrelada.
É o artilheiro nas duas competições em que disputa, o Brasileiro e a Copa do Brasil. Estou muito feliz. Realmente é muito difícil. O Brasil tem grandes atacantes. Vou fazer de tudo para manter essa minha fase artilheira. Se terminar assim, o Caio vai conseguir um feito inédito pelo clube. O Cruzeiro nunca teve o maior goleador da Série A na era dos pontos corridos. No Brasileiro deste ano, o KJ, como é chamado pelo torcedor, já fez 15 gols. O vice-artilheiro é o Arrascaeta do Flamengo com 13. Na Copa do Brasil, o atacante já marcou 5. A fase chamou a atenção de Carlo Ancelotti, o técnico da seleção brasileira. E o italiano convocou o Caio Jorge. Um sonho que eu tinha desde criança, ser convocado pela seleção principal. Hoje estou tendo essa oportunidade. Agradecer também meus companheiros que me ajudaram durante o primeiro semestre da temporada, ano passado também, senão não teria conseguido essa vaga. E a torcida do Cruzeiro também, que sempre me apoiou, sempre me acolheu bem. Tava na expectativa, né? Eu soube que estava na pré-lista, então fiquei acompanhando na TV. E assim que ele falou meu nome, foi um mix de sentimentos ali, eu com meus amigos, com minha mãe. Lembrou um filme do passado, assim, eu pequeno, indo pra escolinha, e hoje está sendo convocado. Para mim é um motivo de muito orgulho. Contra o Vasco, sábado, em São Januário, o Caio mais uma vez deve ser titular. Os números do atacante credenciam o Cruzeiro aos títulos da Copa do Brasil e do Brasileiro. Mas se o pai já tá feliz só de ver o filho com a camisa do time do coração, a mãe do Caio Jorge quer mais. E você sabe, quando a mãe fala, acontece. E eu tenho certeza, de coração de mãe, que ele vai fazer história aqui no Cruzeiro. E agora essa felicidade, vamos agora só juntar títulos, que a gente veio aqui para ganhar títulos. Bel, apenas uma informação histórica, o único artilheiro que o Cruzeiro teve mesmo, e aí eu vou te dar a informação correta, que na era dos pontos corridos o Cruzeiro não teve artilheiro no Campeonato Brasileiro, Marcelo Moreno chegou perto, o Alex também chegou perto ali, Ricardo Goulart chegou perto, foi o Tostão em 70. Mas isso é para comprovar que o Cruzeiro se preocupa mais com o coletivo, por isso é chamado de academia, e quando foi campeão distribuiu o seu protagonismo entre outros jogadores. Do Caio Jorge especificamente, já falei muito da qualidade técnica dele aqui. Eu só não consigo imaginar a alegria do pai de ver o filho brilhando com a camisa do seu time do coração. Olhar para o campo e ver que o seu filho é o principal, um dos principais jogadores e artilheiro do Campeonato Brasileiro. Eu não sei nem como dimensionar o coração desse pai e dessa mãe, como é que tá com isso. Então, um beijo para vocês, de todo o coração. E o filho de vocês, extremamente dedicado, parou as férias para se preparar, se condicionar o resultado. Tá aí. Rapaziada, então é isso aí. Vimos aí vários desfalques do Cruzeiro. O Jonathan Jesus provavelmente vai ser o titular, que Gamarra não dá, né? O que vocês acharam da convocação do Cruzeiro, do Sub-20, que foi muito bom? Quero saber dos seus comentários, deixa aí nos comentários aí. Ajuda o nosso canal a crescer. Até o próximo vídeo, que o Papai do Céu abençoe todos vocês. Fui!